Trata-se de denunciar erros e omissões, violações das regras do Estado de Direito, falhas de respeito pela independência do Poder Judicial e tentativas de amordaçar a democracia por parte do Poder Socialista. Isto foi Cavaco Silva em março, quando fez um discurso muito duro para o governo socialista durante a pandemia no evento das Mulheres Sociais Democratas. Esta semana publicou um artigo ainda mais violento no Expresso a arrasar a governação de António Costa. Ou seja, isto é também uma forma de evidenciar que a oposição não existe. E o momento escolhido por Cavaco não é inocente. Quem passa tanto tempo calado não escolhe um momento qualquer para falar. Cavaco fala na semana do Orçamento do Estado. E fala na mesma semana em que o PSD se reúne em Conselho Nacional e quando se começam a alinhar os astros para a disputa interna dos dois partidos da direita. Cavaco não precisava sequer de falar da oposição para sublinhar a falta de oposição. Bastava-lhe expor a violência das suas críticas ao governo. O contraste entre o que Cavaco diz e o que Rui Rio tem dito é enorme. Mas o ex-líder do PSD fez questão de escrever esta frase, que a oposição política é débil e sem rumo, desprovida de uma estratégia consistente de denúncia de erros do governo. Muitas das divergências que acontecem no Parlamento são empoladas. Empola-se para haver diferença, para depois chegar às eleições e dizer somos muito diferentes, têm de, efetivamente, fazer aqui esta escolha ou aquela, porque isto é o preto do branco. Não, não é o preto do branco. O preto do branco é lá nos extremos. No meio há o cinzento, mais escuro, o cinzento menos escuro. Esta, que ouvimos, é uma das muitas declarações de Rui Rio a explicar que fazer oposição não é só dizer mal do governo. Ora, se conhecemos bem o estilo de Paulo Rangel... E não é para ser usado como arma de campanha eleitoral, como está a fazer agora todos os dias o primeiro-ministro português. O plano não é de nenhum partido e não é de nenhum país, é um plano europeu para os europeus. E é importante que a Comissão Europeia esteja atenta a isso. Ora, pegando nas palavras de Cavaco Silva, o estilo Rangel, esse sim, é que é uma constante denúncia dos erros, omissões e atitudes eticamente reprováveis do governo. Portanto, é fácil presumir quem é que Cavaco Silva apoiará para o futuro líder do PSD. Mas enquanto ainda não foi dado o sinal de partida para a disputa no PSD, o CDS já está com aquilo que lhe resta da casa a arder. Calimero, tasqueiro, mentira, inverdade, tudo trocas de palavras entre veneráveis conservadores e respeitáveis democratas cristãos. O Conselho Nacional de domingo foi de uma violência cada vez menos rara entre Francisco Rodrigues dos Santos e os críticos, o que pronuncia uma verdadeira zaragata no Congresso, que ficou marcado, imagine-se, para o mesmo fim de semana do Congresso do Chega, no fim de novembro, algo nunca visto, segundo as leis não escritas dos partidos políticos. Estamos a gravar este episódio da Comissão Política na manhã de terça-feira, dia 12 de outubro, e não vamos falar do Orçamento do Estado. Ainda. O comentário ao Orçamento do Estado fica para um podcast especial de fusão, uma edição da Comissão Política com o podcast de Economia do Expresso, o Money Money Money, que estará disponível amanhã à tarde. Para esta edição, convidei a nossa amiga Cristina Figueiredo, editora política da SIC. Olá, Cristina. Olá. O Filipe Garcia, subeditor da secção política do Expresso. Olá, Vítor. Olá, Filipe. E o David Diniz, que todas as semanas comigo partilha este momento sulfúrico de comentarismo político. Deus nos proteja. Começo por ti, Cristina. Cavaco Silva aparece agora a fazer esta crítica arrasadora aos governos socialistas e à própria oposição. Portanto, é também uma crítica ao PSD. Porquê esta semana? Isto é mais para o governo ou mais para a direita? Ambas as duas. É evidente que o timing não é despiciando. Cavaco Silva fala com parcimónia e escolhe, e sabe muito bem escolher as ocasiões para o fazer, e esta é mais uma, claro, que tem a ver com o facto de ser a semana da apresentação do Orçamento de Estado na Assembleia da República, e o facto de termos um Conselho Nacional do PSD no final da semana, onde presumivelmente se vai fazer balanço e contas das autárquicas e se vai partir para provavelmente uma nova fase na vida interna do PSD, também entrou nas contas de Cavaco. É evidente que ele tem, e não é de hoje, e nós sabemos isso, ele não partilha do mesmo posicionamento político e da visão que António Costa tem para o país. Deixou isso muito claro ainda antes
da primeira tomada de posse de António Costa, que foi ele que, como todos bem nos lembramos, ainda estava na presidência. Aliás, foi ele que amarrou a geringonça ao acordo escrito. Exatamente, e foi ele que amarrou a geringonça. Salvou a geringonça ao fim. Que saudades que devem ter. Exatamente, e António Costa bem pode agradecer o facto de ter tido uma legislatura descansada. Se Marcelo tivesse feito o mesmo, nesta altura não estávamos todos aqui a fazer contas e a perceber se se há orçamento ou não. Se há orçamento ou não, e se os ex-parceiros da geringonça estão numa de geringonçar ou de geringonçar de vez. Mas pronto, esse não é o tema desta conversa. As críticas que Cavaco Silva faz aos governos socialistas, não é só António Costa, não é? Ele vai atrás até ao governo de António Guterres, aos governos de António Guterres que lhe sucedeu na chefia do governo, e deixa como se fossem inocentes os governos PSD, que é verdade que tiveram menos tempo que os socialistas no governo, mas também lá estiveram, e essa é a parte que eu, enfim, acho menos honesta na análise. Achas que é sectário, Cavaco? Acho, basicamente sim. Claro que sim. É como se dissesse, quando estamos lá nós, aquilo corre bem e vai pelas linhas que eu entendo que são as corretas, quando lá estão os outros, não. E isso é uma visão manicaísta da vida. A vida não é assim, não é? Há sempre circunstâncias e as circunstâncias ajudam a explicar, a atenuar. Como diria Rui Rio, isto não é preto e branco, é em tons de mais cinzento e menos cinzento. Embora me custe estar de acordo com o Rui Rio, essa frase ele tem razão. A vida não é de facto a preto e branco, embora às vezes desse jeito que fosse. E há alguns protagonistas políticos, é evidente que o discurso é feito dessa maneira. Mas é uma análise muito, muito dura para António Costa e para o governo do PS, e acho que, independentemente de nós considerarmos que é alguma vontade de protagonismo que Cavaco continua a ter, de querer-se fazer-se ouvir, algum ressabiamento também que o há, acho que devíamos olhar com atenção para o que ele diz. Porque há muitas coisas que ele diz que, se nós pusermos de lado os nossos próprios preconceitos ideológicos, que todos os temos, vale a pena atentar sobre aquilo que ele diz e perceber se de facto não há aqui uma discussão que o país devia ter, e o momento do orçamento é um bom momento para isso. E considerando que a direita não põe essa discussão no Exatamente, e aí vamos ao ponto em que ele fala da tal oposição débil e sem rumo, que é arrasadora para Rui Rio, como é evidente, mas é toda a percepção que nós temos desde os anos, desde que Rio está na liderança do PSD, é a inexistência, de facto, de liderança verdadeira, no sentido de como a oposição deve ser ao governo, a apontar as falhas e aquilo para onde estamos, os caminhos errados para onde eventualmente estamos a seguir. Filipe, eu fui dar uma vista de olhos a outras coisas que Cavaco escreveu, e ele menciona aí um texto do ano 2000. Ele em 2000 deu, pelo menos eu apanhei uma entrevista que ele deu ao Expresso em 2000, e basicamente o que ele defendia naquela altura era um choque do corte de 6,5% na despesa à la Irlanda, que ia haver uma recessão e depois haveria... Isso foi o preâmbulo do choque fiscal do Barroso, que nunca aconteceu. O que ele defende, a direita também nunca fez, na verdade. Isso. Só fez a uma parte obrigada pela troika. E depois o famoso texto da má moeda que levou à queda de um governo. Neste caso, e hoje, nessa altura, Cavaco era uma voz muito ouvida. Tu achas que hoje a voz de Cavaco é tão ouvida como era nessa altura? Quanto é que vale esse texto hoje? Eu pegando aqui no que dizia a Cristina, eu acho que o problema do Cavaco, além de termos todos a dúvida quem é que ouve o Cavaco hoje em dia, tirando os meandros da política, que efeito de facto é que tem um texto do antigo Presidente da República, eu acho que a forma do Cavaco, seja na má moeda, seja na entrevista, seja agora, acaba por ser contraproducente, porque ele tem razão em alguma, como a Cristina dizia, ele tem razão em algumas coisas que diz neste texto. Acho que qualquer pessoa que olhe hoje para o nosso país fica na dúvida porque é que somos ultrapassados sempre por toda a gente. Nós parecemos um carro avariado num grande prémio da Fórmula 1.
É que não passamos da pessoa para a torta. Encostamos à esquerda ou encostamos à direita, mas pelo meio vai passando. E de vez em quando tem que vir o carro. Pronto, da troika. Para nos acertar o pneu, não é? Não, o problema é que andamos sempre de pneus secos quando está a chover. Eu não sei se os pneus estão secos, se os pneus são errados. O facto é que somos ultrapassados por toda a gente. O problema é que o nosso antigo Presidente da República, quanto a mim, neste texto, tem dois problemas. Fala como se não tivesse tido nada a ver com isto. E nós estamos todos lembrados, a primeira bazuca cai-lhe no colo. E constrói infraestruturas. Eu hoje não vejo ninguém dizer o professor Cavaco Silva, quando foi Primeiro-Ministro, teve uma grande ideia para o futuro do país. Lembram-se quando ele era Primeiro-Ministro que fez aquilo que deu frutos 10 anos depois? Eu ainda não vi ninguém enaltecer isso ao Presidente da República. E depois, ao Primeiro-Ministro nesse caso. E depois tem aqui um problema que eu acho que ele faz aqui declarações que ficam muito mal a um antigo Presidente da República quando fala em democracia amordaçada. Se ele acha que a democracia está amordaçada, tem de fazer mais do que escrever um artigo. Não sou eu. Se eu achar que a democracia está amordaçada, posso-me queixar ao meu chefe. Ele é Presidente da República. E eu acho que este registro em que ele sistematicamente entra acaba por ser contraproducente quanto à mensagem que quer passar e que de facto aqui, não, na minha opinião, não tanto a parte da democracia amordaçada, mas o facto de não se ver ainda uma ideia para passarmos alguém num grande prémio, acaba por ser contraproducente. Eu acho que o Cavaco tem alturas em que é o seu próprio inimigo, porque o registro boicota. David, o texto tem uma frase extraordinária que é: filmes policiais têm mostrado como uma pessoa amordaçada consegue emitir gritos de socorro. Quer dizer, estes gritos de Cavaco são para ocupar um vazio. Quer dizer, e ele não disse isto quando nunca foi tão violento, nunca fez um discurso deste quando José Sócrates estava no governo e quando o país foi à bancarrota. Mas aí ele era Presidente da República. Pois, tinha responsabilidades para que isto não acontecesse. Não é? Demitiu ao governo, se ele percebia que o país ia à bancarrota, sei lá, alguma coisa eu podia fazer, tinha instrumentos para o fazer, mas nem a palavra, não é? Nem usou a palavra com a mesma violência. Ou estou enganado? Olha, eu devo ter perdido um bocadinho o filtro ao ouvir a reunião da Comissão Política da Comissão Nacional do CDS e portanto vocês vão perdoar-me a perda do filtro no seguinte que tenho para dizer. Preâmbulo. Eu acho louvável que o antigo Presidente da República nos tenha pela primeira vez brindado com um momento cultural. Ele viu um filme, ele era de cowboys ou bandidos, policiais, e nós ficamos muito contentes com isso. Policiais. Ou policiais. Bom, infelizmente percebe-se que não tem lido muito literatura económica da atualidade e sobretudo não tenha visto muita televisão ou lido muitos jornais. Há várias passagens no artigo de Cavaco Silva que me fazem uma tremenda confusão. E fazem-me confusão, a nota, porque eu entendo que Cavaco Silva foi um ótimo Primeiro-Ministro, foi um Primeiro-Ministro importante para o país na medida em que foi muito reformador, libertou a economia de uma série de problemas, de estatizações que manifestamente prendiam o desenvolvimento do país. Tenho muitas dúvidas que tenha sido um bom Presidente da República. Depois dos primeiros meses eu acho que houve um choque com José Sócrates que traumatizou Cavaco Silva. E enfim, nós percebemos à distância que um embate com José Sócrates seja traumatizante, porque nós também aqui e ali passámos por alguns deles, incluindo das consequências financeiras da sua gestão. Mas agora vamos ao artigo. É assim, de repente Cavaco Silva parece-me o Mário Soares dos últimos 2 anos da sua vida, sendo que Cavaco Silva chegou lá mais rápido. E cada vez que eu leio ou ouço Cavaco Silva, como naquela altura mesmo final, só na reta final, quando ouvia Mário Soares, eu tenho maior apreço por quem foi Jorge Sampaio. Porque é alguém que manifestamente foi Presidente da República, dizendo-se Presidente de todos os portugueses, mas sentindo-se o Presidente de todos os portugueses. Eu tenho imensa pena de dizer que Cavaco Silva não é, pelo menos, só dizer assim,
um ex-presidente de todos os portugueses. Não é, não quer ser, abdicou de ser. Ele não manteve essa aura de... É impressionante como alguém que foi presidente da República e que se afirmou de todos os portugueses consegue dizer que a esquerda parlamentar promove a pobreza conscientemente. É uma coisa que não tem descrição. Vítor, eu nunca fui do Bloco de Esquerda ou do PCP. Tenho enormes críticas a fazer ao seu posicionamento político, mas este preconceito é atroz. Para alguém que tem a força da palavra que Cavaco Silva tem, é triste chegar à conclusão que não há nenhum tipo de discernimento na palavra do ex-presidente. A mesma coisa quando se diz... É mais discutível quando ele diz que o Partido Socialista faz um controle do aparelho de Estado. Mas é mais discutível se olharmos só para este governo, porque, quer dizer, o governo Cavaco Silva foi acusado a anos a fio de fazer exatamente a mesma coisa. É incrível que ele democracia deficitária, democracia com falhas, democracia meramente eleitoral. Espera, mas é que é pior. Ele diz que os portugueses têm medo de criticar o governo porque acham que vão perder o emprego. Mas, vamos lá a ver. Mas alguém neste país tem verdadeiramente medo de criticar o governo, menos que esteja numa posição de direção de Estado, quer dizer, sou um diretor-geral que se ponha em público a criticar, mas isso acontece neste governo como em qualquer outro. A mesma coisa quando ele diz que há pessoas que têm menos coluna vertebral e que fazem tudo para subir na vida, mas de quem é que Cavaco Silva está a falar? Ou da subserviência da comunicação social. Mas quem é este Cavaco Silva? A sério, eu não consigo entender. Mesmo a história das falhas da democracia portuguesa, que é claustrofóbica, desculpem dizer, mas nós aqui, na Comissão Política, criticamos o governo semana sim, por vários motivos, às vezes até sem razão, e outros com muita. Mas onde é que há? Quer dizer, Cavaco Silva pode escrever, entregar ao Expresso um artigo de opinião a dizer as alarvidades que entende dizer sobre tudo no país e ninguém o censura. Mas agora, eu critico, acho inadmissível, francamente falando, sobretudo com o apreço que eu tive pela figura de Cavaco Silva e que eu gostava de manter. Olha, como é que tu vês, ou como é que vocês veem, por exemplo, o silêncio do PS? Percebe-se, não vão valorizar isto. O Carlos César teve uma extraordinária frase a dizer que não acompanha a produção literária do professor Cavaco Silva. É uma mentira. Estou desatualizado da produção literária. É uma mentira que nós... A inexistência de relação entre Carlos César e Cavaco Silva é mais velha que a Sede Braga. Sim. Mas não deixa de ter graça. Agora, com isto, eu ia perguntar... E é mais educado. À direita. Também não vimos reações à direita. Rui Rio não cavalgou isto. Não, mas quem é que cavalga? Ou melhor, mentira. Vimos o Nuno Melo apresentar uma candidatura no sábado, sem citar, mas recorrendo a algumas expressões ou acusações que Cavaco Silva faz, como verás André Ventura fazer a mesma coisa, como aqui e ali, se calhar, ouvirás outras personalidades à direita a fazer. A tese é que ele tornou-se um radical de direita. Exato. É isto, mas é só um ponto final, e são 10 segundos, é evidente que este artigo é consciente e era muito menos para criticar o governo de António Costa do que para fazer um grito de alerta, como chamou a Ângela Silva, e bem, para a direita. Claro. Pronto, é só isso. Em que se espera que apareça um... Eu devo dizer que é uma das curiosidades que eu tenho, é que impacto ou que peso é que o Cavaco Silva ainda tem dentro do PSD. Não tanto porque é que reagem ou não reagem, podem estar mais interessados ou menos interessados. Mas é um bom ponto. Eu tenho dúvidas que tenha tanto peso assim neste momento. Aliás, na verdade, em rigor, tirando Pedro Passos Coelho, que eu acho que tem verdadeiramente peso no aparelho de hoje do PSD. O PSD de hoje não é o PSD não, isto não é pessoal, não é, nem de Cavaco, nem de Barroso, nem de Santana, nem de o PSD mudou, os partidos evoluem, mudam, as pessoas mudam. Não tem nada a ver. E olha, em rigor, tenho pena, porque era bem mais vivo, bem mais estimulante naqueles tempos do que é hoje. Repara, Cavaco Silva faz 2 elogios. Um elogio explícito a Pedro Passos Coelho e um elogio velado Paulo Rangel. A expressão claustrofobia democrática é de Paulo Rangel.
Achas que isto é mas não é deste tempo. Achas que não é deste tempo, mas de qualquer modo está a citar o tempo de Sócrates, quando ele era Presidente da República, e se calhar pouco fez para evitar que isso acontecesse. Acho que estás a ser demasiado arqueólogo, sinceramente. Achas que estou a escavar demais? Estou a ir demasiado não vi, quer dizer, é verdade. Uma exegese demasiado profunda. Assinalo, é verdade, mas não sei. Essa não sei se foi consciente, sinceramente. Não sei se foi consciente. Agora acho que. Mas acho que isto é um apoio, acho que isto é um desapio a Rui Rio e um apoio a Paulo Rangel, ou não lês isso? Não, isso leio absolutamente. E ia dizer, não preciso da expressão da claustrofobia democrática, por isso é que eu digo, acho que aí vais fundo demais. Acho que não foi consciente, pode estar lá subliminar, isso acredito. Agora, que isto resulta num, obviamente, atestado de minoridade à liderança de Rui Rio e num, por favor, venha daí Paulo Rangel, venha alguém tomar conta disto, claramente. E acho, claro, que é óbvio que é Paulo Rangel por ser o nome de que se fala, não é? E por ter um estilo bastante mais agressivo também, e inatamente agressivo. Sim, agora, quer dizer, só uma nota, porque eu acho que eu acho que Cavaco Silva hoje não tem de longe o peso que teve dentro do aparelho do PSD, enfim, isso também é acho o que não é, tem. mas é significativo, é importante para Paulo Rangel contar com o apoio de Cavaco Silva, 2, Pedro Passos Coelho, os outros na verdade não sabemos exatamente, mas são sobretudo o último, figuras de referência neste momento, não é? Quer dizer, é importante e pode mobilizar. Mas depois temos que partir para a discussão seguinte, é se essas figuras do PSD, isso depois na hora dos votos das eleições internas se traduzem em votos que vão dar a vitória ao isso leva-me a um ponto final, que é evidente que Cavaco está a falar só para a direita, não é? Quer dizer, que nos termos em que ele fala, ele não fala para ninguém, sequer do centro, num eleitor que esteja entre PS e PSD, que nunca sabe muito bem quem quer votar e logo ver, dependendo do dia, não vai ouvir ou ler este artigo de Cavaco Silva, ponto. Agora, mesmo falando para a direita, quer dizer, os dados que nós temos são os das sondagens, elas valem o que valem, enfim, são o que são, mas valem alguma coisa. Segundo Rio não valem nada. Não, pois, mas eu também não concordo com metade das coisas que ele diz, a 2/3, portanto lá estou eu a discordar outra vez. O ponto é, olhando para as sondagens, o eleitor de direita não acredita, ou uma boa parte, mais de metade do eleitor de direita, não acredita no que Cavaco Silva está a dizer. Portanto, isto quer dizer, ele está a falar para um vazio. Olha, mas tu não achas que este tipo de discurso mais rijo não é isso que esvaziaria, por exemplo, o Chega, a Iniciativa Liberal, e punha o voto útil no PSD? Vitor, é assim, eu muito honestamente, eu quando ouço este tipo de discurso fico com enorme vontade de acreditar, de gostar de Rui Rio. É um esforço só racional, mas ele existe, porque a ideia de que o PSD vai recuperar o poder por gritar no mesmo tom e altitude sonora, não é assim que se diz, mas de André Ventura, qual é o custo dos votos do eleitorado moderado de um discurso deste tipo? Assim, eu tenho... o país político muda muito, as pessoas têm... Isto depende de muitas circunstâncias, é evidente. Agora, eu não vejo nenhum sinal no país deste desespero da direita que esbraceja. Então, deixa-me pegar no que estás a dizer. Vejo cansaço, vejo muito cansaço em António Costa, no governo, mas isso é uma coisa, outra coisa é aquilo que Cavaco Silva escreveu. David, vamos falar então dessa direita que esbraceja e não houve esbracejar como no Conselho Nacional do CDS, tu acompanhaste este fim de semana, um esbracejar que eu diria o sinal dos náufragos que estão à espera de ser salvos, mas que no fundo quanto mais esbracejam, mais se afundam. Cristina, estás a falar do Francisco Rodrigues Santos ou do Nuno Melo? Eu estou a falar de olha, como tu disseste no início, damos os dois, porque não fica bem a ninguém aquele tipo de tom numa reunião partidária, mesmo à porta fechada, já se sabe que tudo se sabe. Como é que tu vês este futuro do CDS? Como é que tu vês este momento que antecipa um congresso eletivo? Quem é que achas que está mais bem posicionado para ganhar e para depois a seguir posicionar o partido de novo? Vejo um futuro CDS pequenino, vejo pequenino o futuro do CDS, e é evidente que Francisco Rodrigues dos Santos parte com a vantagem de quem está na liderança, de quem domina a máquina,
E não me parece que daqui até 27, 28 de novembro, pouco mais de um mês, haja muito tempo para Nuno Melo ir no porta a porta caçar o voto, porque aliás é a única estratégia que pode valer-lhe alguma coisa, é mesmo esse porta a porta. Acho que Nuno Melo teve uma oportunidade há 2 anos e não a quis assumir na altura, e provavelmente neste intermezzo perdeu muitos dos votos que agora teria. Se ele tivesse avançado há 2 anos, tudo teria sido diferente, porventura. Porventura, tudo teria sido diferente. Porventura vai ser agora, que é o Congresso no mesmo dia do Chega. Porventura com caixa baixa. Porventura com caixa baixa, exatamente. Mas tudo teria sido diferente. Ele tinha tido a oportunidade de ganhar o partido. Não teve essa, não sei, ia-lhe chamar coragem, mas não sei se é a palavra certa. E já não tinha sido quando foi com São Cristas, não é? Portanto, já era a segunda vez que ele não foi. De cálculo em cálculo, o CDS vai ficando mais pequenino. E as hipóteses de Nuno Melo chegar à liderança também. O que é que eu antevejo? O facto do Congresso ser marcado no mesmo fim de semana do Chega tem alguma vantagem para o CDS, porque eu acho que vai estar toda a gente cantando para o Chega, que ainda mais é o 3º Congresso no espaço de um ano. E é mais do mesmo, e só tem Ventura como protagonista. Mas achas que há ali uma boa oportunidade para o Ventura estar a fazer tweets, a comentar sucessivamente o Congresso do CDS e a fazer notícias com ele? Sim, mas isso quer dizer, para que ele vai estar a disputar? Há uma coisa que é verdade e que aliás motivou o corte de relações institucionais entre o Chega. Sim, eventualmente, ou não, quer dizer, é verdade que não há esta tradição, não se fazem congressos no mesmo fim de semana, como não se fazem jornadas parlamentares no mesmo fim de semana, como se não se tomam iniciativas políticas em cima de outras iniciativas políticas de outros partidos. Há esse código não escrito, como tu dizias, e Francisco Rodrigues dos Santos, por razões de conveniência interna, para apressar os prazos, para não deixar o tal tempo a Nuno Melo de ir fazer tal campanha porta a porta, resolveu fazer o Congresso no mesmo fim de semana do Chega. Enfim, mas isto tudo para resumir e dizer que não antevejo muito sucesso a Nuno Melo. Acho que ele chega tarde, sinceramente. E portanto vamos continuar a assistir ao CDS a definhar, provavelmente, com o Chega a beneficiar disso de alguma forma. Filipe, Nuno Melo chega tarde, Francisco Rodrigues dos Santos não consegue descolar. Hoje, quem é que representa o CDS? O que é o CDS? Quer dizer, não é o que é o CDS. Quem é que se revê no CDS hoje? Quem é que consegues perceber para quem é que aquele partido pode e deve falar? Sabes que eu posso estar tragicamente enganado, mas eu acho que o CDS ainda está a sofrer, e não sei se recuperará em tempo útil, de o efeito de Paulo Portas, porque eu olho para a história do CDS e vejo um líder carismático, porque com os defeitos e as qualidades que ele tem, há uma que ninguém lhe tira, que é o facto de ele falava, as pessoas ouviam, pobres, ricos, de esquerda, direita, toda a gente ouvia o que ele tinha para dizer. Ele até deixa o partido entregue, entre aspas, a uma política de competência. Teve um resultado em Lisboa, existe, para ser um bocadinho bruto. Ele deixou o partido entregue a alguém que existe. Portanto, estás a falar dos 20% de cristas em Lisboa. Sim, desculpem. Estou a falar da Associação Cristos, que tem currículo. Mas depois a seguir deixou 4%, em todo caso, no fim. Ok, mas eu acho que paralelamente a isto aconteceu uma coisa ao CDS que eu acho que na história deste país o CDS esteve demasiado colado ao PSD numa altura muito viva da política. E aí podia ter marcado uma diferença, podia ter dito, nós estamos com o PSD. Quer dizer, na altura da AD, dos anos... Está bem, estás demasiado Indiana Jones, tu já, a Cristina te disse, eu não iria à AD, mas nos anos... Dos anos da PAF. Nos anos da PAF, tu hoje vês uma espécie de PAF, mas o Bloco e o PC passam a vida a dizer, nós não estamos de acordo com isto e não estamos de acordo com aquilo e queremos mais disto e queremos mais daquilo. Estão fora do governo, é diferente. Sim, mas na prática são eles que o sustentam, não é? Que o sustêm.
E mesmo assim também estou a perder votos, atenção. E mesmo assim o PCP está a sofrer com isso. E por acaso acho que o Filipe tem razão. Acho que o PSD sofreu muito, o PSD ainda hoje sofre com a perda de votos, sobretudo o eleitorado mais velho, com os anos da PAF. Eles perderam 600 mil votos com a PAF. E o CDS inevitavelmente também, sabe, quer dizer, os nichos eleitorais do Portas, que o Filipe estava a relembrar, tornaram-se coisas muito dificilmente atingíveis para o CDS de agora. Portanto, acho que só uma última coisa. Eu acho que o Portas deu uma relevância política ao partido enorme. Assumiu o número 2 do governo. Foi de 2 governos, aliás. Agora, quanto a mim, deixou o partido numa crise de identidade complicada. E, sobretudo, quando a seguir cai para 2 figuras, como o Francisco Rodrigues dos Santos e o Nuno Melo, eu não estou a ver ali ninguém que descubra um espaço entre o Chega e o que vier daquele lado, porque cuidado com os negacionistas, não sei o que é que aquela gente vai fazer. Nas sondagens da Iniciativa Liberal já está acima do CDS. E de repente nos últimos anos aparece um partido de direita, ou pelo menos economicamente de direita, porque eles nos costumes são mais modernos que o PCP, que come outro bocado. E eu não vejo nem no Rodrigues dos Santos nem no Nuno Melo alguém com uma capacidade de dizer assim, vou ter aqui uma grande ideia e tenho aqui 4 pensadores da direita conservadora que são pessoas atentas e que vão ter uma ideia. Acho que é uma coisa que nós não vamos ter e vimos no Congresso, que é um discurso elevado, um debate elevado, não me parece que vai acontecer no CDS agora. Elevados têm sido os decibéis. Exato. David, assim... Foi espetacular, Vítor Matos. O meu domingo foi espetacular. É o que eu te posso dizer. Foram 10 horas incríveis. Não te posso dizer que tive inveja, mas acredito que sim. Se não fosse no domingo, terias tido. Vítor, mas ele divertiu-se a ver aquilo. O meu problema era estar com as crianças em casa, coitadas, não viram, mas eu diverti-me. E aquilo não é coisa que se partilhe com crianças? Não. Isso não. Eu não partilhei, prometo. Mas deixa-me colocar-te aqui uma questão que é mais estratégica e séria para o CDS, que é o seguinte. Mais sério do que o Conselho Nacional não é difícil, quer dizer. Exato, vamos tentar elevar aqui isto um bocadinho, não nos decibéis. Vamos ter aqui 2 estratégias, aparentemente, que é uma estratégia de Francisco Rodrigues Santos de querer ir junto com o PSD, a eleições, coligação pré-eleitoral, e uma estratégia de ir fora para o CDS mostrar o que vale. Achas que o Nuno Melo vai nessa? Aparentemente eles têm estado a criticar muito fortemente a colagem do CDS, a diluição do CDS. Eu pergunto se o CDS, que tem aqui um problema que é, ou vai com o PSD e se dilui em sumo de laranja, ou vai sozinho e tem um problema de ir competir com os outros partidos e de perder ainda mais deputados e ainda mais relevância. A questão é que se for junto com o PSD, há 2 hipóteses. Uma é somar, se for possível haver uma dramatização de voto útil, mas se não for possível essa dramatização de voto útil, abre completamente a porta aos partidos de direita e ficam sozinhos daquele lado. Olha, primeira coisa, estrategicamente o que o Francisco Rodrigues Santos fez é o único modo de sobrevivência no curto prazo que o CDS tem. Portanto, não vejo que o Nuno Melo ou qualquer outro candidato à liderança do CDS, na hora H, se tiver a hipótese de fazer isto antes das legislativas, não o faça. Mas dito isto, acho que quer Francisco Rodrigues Santos, quer Nuno Melo, têm pelo seu posicionamento, caem exatamente no mesmo erro. O CDS hoje só tem validade numa outra linha que não se candidatou nem agora, nem com força quando Chicão foi eleito, só se tentou candidatar a meio, que foi quando Adolfo Mesquita Nunes disse, e isto não é uma coisa, agora não é um elogio pessoal, é pura estratégia política. Nós temos aqui ao lado em Espanha um sistema político também muito fragmentado, incluindo a direita. E até tem, em Espanha, o caso é provavelmente mais complexo porque o Vox nasce do PP e nasce da rede regional do PP e nasce de um problema grave de corrupção dentro do PP espanhol.
E, portanto, o Vox tem mais força em Espanha. Mas também tem uma base ideológica de uma direita franquista que nunca desapareceu. Pronto, o que só reforça a tese, não é? Ou seja, o Vox tem uma potencialidade eleitoral no universo espanhol diferente, apesar de tudo, do Chega em Portugal. Mesmo assim... Portanto, achas que eles podem dar um salto, tipo aproveitar uma ponte com o PSD para a fase Chega, desaparecerá isso? Acho que isso no posicionamento que Nuno Melo e o Francisco Rodrigues Santos têm, é a única salvação. Porque um e outro, na verdade, não são muito diferentes. São uma direita mais conservadora, mais caceteira, digamos assim, mais aguerrida, se quiseres uma versão mais simpática da coisa. Não inteira, em nenhum dos casos propriamente moderna ou cosmopolita. Isso era mais o Portas e a Cristas. Mas esse é exatamente o ponto. Porque, qual é o drama da direita em Portugal? É que de repente apareceu a Iniciativa Liberal também. Portanto, isto já não é só Chega versus CDS versus PSD. A fragmentação é tão grande que aparece a Iniciativa Liberal, que na verdade comunga de muitos princípios de uma ala importante do CDS. O que é que acontece em Espanha, para voltar lá? Que eu acho que podia ser bem a saída do CDS neste espectro político em Portugal. Mas lá está, provavelmente seria do CDS como poderia ser da Iniciativa Liberal se não fosse tão ideológica que se torna radical. Sim, uma espécie de PC da direita, não é? Não, doutrinário. Sim, o que acontece em Espanha é que apareceu também no meio de toda esta confusão o Ciudadanos. E o Ciudadanos é o quê? Na verdade é um partido liberal. Hoje está também em crise, porque também cometeu alguns erros, mas é um partido liberal que se colocou como o partido moderado de Espanha. O que é, hoje, eu devo dizer, um epifenómeno muito desaproveitado na política europeia. A luta política é tão intensa, tão gritante, quer dizer, estávamos a falar de Cavaco Silva, não é? Que de repente, quando aparece um partido que se coloca como moderado, ainda que tendo uma posição ideológica qualquer, um ponto de partida todos os partidos têm de ter, no caso dos Cidadanos é liberal, a moderação de repente torna-se um enorme trunfo. Mesmo que não consiga subir para além dos 10, 15%, mas quer dizer, para o CDS chegar 10, 15% aos em Portugal 6 claro. Em Portugal das próximas legislativas. Sim. E portanto... tu achas que esse posicionamento podia ser interessante do CDS? Mas é que tu repara nisto, nós estamos perante um novo cenário político em Portugal que é inelutável para os próximos anos. É de fragmentação absoluta, de radicalização do espaço político e de disputa entre dois blocos. E não há um partido no centro que desempate. O CDS já foi isto, em tempos. E não se deu mal com isso. Mas nem com Francisco Rodrigues Santos, nem com o Nuno Melo se pode esperar, ou se deve esperar esse Esse é exatamente o meu ponto. Aliás, a única ala do CDS que poderia, não vou dizer tanto, na verdade teria de fazer um esforço mas que deep down podia ter essa característica, era a de Adolfo Mesquita Nunes, Francisco Mendes da Silva e de alguns dos seus seguidores. Mas isso era o CDS, a questão era, isso era o CDS. Isso é o CDS. Isso podia ser isso é um pouco do CDS, mas esse é o problema. O CDS, as pessoas na verdade, os eleitores de CDS, as pessoas conservadores revêem-se nisso. Mas o que é o eleitor CDS? É uma questão. Depende, eu acho que isso é uma questão. O de Portas foi muito para além do eleitor conservador, porque o Portas teve 9% ou 10% em eleições legislativas. Com o eleitorado foi muito para além do eleitorado normal do CDS, que é aquele que tu dizes conservador, que em rigor hoje podes dizer que se mudou para o Chega. E por isso é que o CDS está a desaparecer. E outro há de ter mudado para a Iniciativa Liberal. Mas é isso que eu estou a dizer, na nova fragmentação política à direita, a única escapatória estratégica do CDS era reposicionar-se. E seria, mesmo que na prática não tivesse nenhum resultado, porque acho que António Costa está nas tintas para qualquer outro tipo de posicionamento do Partido Socialista. Mas no futuro... seria interessante, importante, como aliás existem várias democracias nórdicas. Olha, veja o Borgen, tem muitos anos, estás a dizer, mas está igual. O CDS poder coligar ao PS? Não, não precisa de se coligar, mas dizer assim, mas se for preciso, eu eleitorado moderado do CDS, prefiro que o CDS dê a mão num orçamento ao PS do que dê a mão a ideologia de esquerda do Bloco de Esquerda do PCP. Como sabes, não era a primeira vez que acontecia e houve uma proposta de Paulo Portas no Parlamento para José Sócrates dizer o senhor saia que nós apoiamos o governo. Sim. Se fosse o primeiro-ministro fosse... Não, mas Paulo Portas tinha a flexibilidade de um camaleão, como tu sabes, não é? Ele dizia isso, foi contra a Europa, depois foi federalista, depois foi quase federalista, depois...
Foi tudo. Mas lá está, isso também faz parte da inteligência política, não é? É uma qualidade, não é um defeito. Meus amigos, vamos então ao que não nos sai da cabeça. David, o que é que não te sai da cabeça? Aproveita que estás embalado. Estou, sim, e sem filtros. E olha, como tal é assim... primeiros dias, primeiras horas pós-orçamento de Estado, li um orçamento, acho um orçamento pobre, na verdade. Acho que tem uma boa medida, ou uma boa política muito bem medida que só o PS sabe fazer, que é medir para as estatísticas, mas com apoio real, um novo combate à pobreza infantil. Acho que isso é importante. Tudo o resto acho michuruquice. E dito isto, é tudo tão pequeno que eu fico na dúvida, olhando para o PS, para o discurso do governo, mas também olhando para o PCP, fico verdadeiramente na dúvida se não está aqui alguma coisa que não seja exatamente aquilo que a gente tem, que temos visto. Eu acho que há sinais fortes de cansaço no Partido Comunista, de tanto apoiar o governo e de tanto perder em eleições. Acho que há alguns sinais no governo de que, sabendo que tem que negociar, não lhe apetece muito ir muito longe, e tenho algumas dúvidas se não há aqui alguma tentação, de um lado ou do outro, incluindo o próprio governo, de não facilitar muitas negociações. Portanto, tema para os próximos dias, como disseste no início e bem, teremos Money e Comissão Política Especial na quarta para falarmos sobre isto. Ok. Filipe, e a ti, o que é que não te sai da cabeça? A estupidez da internet. E eu explico porquê. Eu vi recentemente um especial de stand-up na Netflix do Dave Chappelle, em que o Dave Chappelle explica-se as piadas que fez nos últimos 5 anos. E as piadas do Dave Chappelle são sobre os movimentos sociais, são sobre os transgêneros, são sobre os LGBT. É tudo o tema que a internet não discute, só grita. E eu fiquei genuinamente surpreendido porque ele faz um especial inteiro a explicar, a falar sobre os mesmos assuntos e a dizer: eu não tenho preconceitos, gosto é de fazer piadas. Aquilo é o resumo daquilo. Dás 48 horas à internet e constatas que a internet não percebeu nada e que nem sequer viu aquilo. E isso a mim deixou-me assustado, porque ele faz um especial inteiro. Estamos a falar de um comediante que cobra 20 milhões de dólares para fazer 1 hora de stand-up. Não será burro de todo. 20 milhões? 20 milhões 1 hora. É uma boa tarifa. Não é normal? Pronto. E mesmo assim, o homem fala durante 1 hora e ninguém percebeu nada, porque ninguém viu. É só retweets. Okay. E eu fiquei triste, fiquei assustado, porque a mensagem dele é inclusiva e tu vês a reação da internet e parece que ele disse exatamente o contrário. É assustador. Muito bem. Ou muito mal. Cristina, e tu? O que é que não te sai da cabeça? Olha, parece que não tem nada a ver com política, mas acaba por ter. Vi na sexta-feira o último filme do Clint Eastwood, Cry Macho, A Redenção, em português, e A Redenção, este título ou subtítulo, dá para muitas interpretações. Vítor, estás numa de arqueologia, aconselho-te. Não é dos melhores, devo dizer, mas também não é isso que importa aqui. É sempre, para mim, é sempre uma maravilha ver o filme de Clint Eastwood, vê-lo aos 91 anos a atuar, além de realizar e produzir. Tem uma cena memorável, eu não vou ser spoiler, mas David, quando fores ver, atenta na cena em que ele representa apenas com as mãos e com a voz, não é preciso estarmos a olhar para ele. A certa altura ele diz isto: à medida que envelhecemos, temos cada vez menos respostas, mas só nos apercebemos disso tarde demais. Isto é válido para a análise, por exemplo, ao processo de negociação do Orçamento de Estado, para quem já assistiu a muitas negociações, a muitos orçamentos de Estado. Eu tenho esta certeza, cada vez tenho menos respostas para o que vou vendo à minha volta, graças ao Clint Eastwood. Acho que me estou a perceber disso a tempo. Muito bem, podíamos fechar aqui, mas olha, eu vou ter que falar também. E é mesmo uma bela frase. A mim o que não me sai da cabeça, olhem, é o novo sucesso da Netflix, Squid Games. Ainda só vi 3 episódios, o Filipe já viu tudo, mas portanto, não vou fazer spoilers, mas posso dizer aqui um pressuposto, que é um jogo, imaginem isto, que são pessoas desesperadas e que vão jogar jogos infantis, só que quando tu dizias e eras miúdo, morreste ali, morreste mesmo.
E aquilo leva a uma série de dilemas morais, daquele tipo de dilemas morais em que ninguém quer ser colocado, que é entre a tragédia e a catástrofe, e portanto, para além da violência, este filme de Kung Fu barato, com sangue a jorrar por todo lado, não é propriamente impressionante desse ponto de vista, mas sim do ponto de vista das questões em que, desse ponto de vista, nos coloca, das questões filosóficas e das escolhas que as pessoas têm que fazer, que aquilo nos coloca. E acho que não estou a ser demasiado rebuscado. Eu achei a série mais violenta nas cenas em que não há sangue do que nas cenas em que há sangue. Okay, as cenas em que há sangue, o Walking Dead é pior do que aquilo no genérico. Okay. Agora, a violência do Squid Game, para mim, está onde não há sangue. Uhum. Bom, e ficamos hoje por aqui. E fica atento, porque amanhã teremos o especial Fusão entre a Comissão Política e o Money Money Money, o podcast da Economia do Expresso, para analisarmos o orçamento do Estado. Este episódio, aliás, teve edição sonora do João Luís Amorim, a ilustração é do Tiago Pereira Santos. Obrigado a todos por terem vindo. Despedimos assim, e para a rapaziada do CDS, vai aqui uma musiquinha para aqueles que estão sempre a queixar. Vi chante toutes les langues et tu nous dis que si joli, mon Galileo.